Livro O Andar no Espírito, O Andar no Poder, Dave Robertson. Capítulo 11. Profecia. Eu virei de um lugar de dentro de você, onde você acha que não tem força, e lhe direi: levante-se e tente novamente. Por mais que você se desanime, certas vezes saiba disto, meu filho, você não está abandonado. Levante-se, 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 e minha força estará com você continuamente para recomeçar, recomeçar e recomeçar. Em momentos quando você acha que cairá, você não cairá, você permanecerá em pé, porque eu virei de um lugar de dentro de você e lhe darei força, diz o Espírito da graça, a qual você jamais pensou que tivesse. Superando os impasses na oração. Deus me encheu de compaixão pelas pessoas que começam achando tudo lindo e maravilhoso em seu compromisso de orar no Espírito, mas então chegam no impasse e param de orar antes de atingir a glória que está do outro lado. O impasse é um platô espiritual ou um lugar árido que geralmente aparece um pouco antes que Deus esteja pronto para mover você em uma posição superior em seu espírito. Eu quero ajudá-lo a entender a natureza de um impasse, pois se você persistir em oração, há muitas coisas boas à sua espera no âmbito de Deus. Você terá que ultrapassar muitos impasses se você quiser perseverar na oração. O mais comum deles é a tentação de se esquivar dela. O diabo tentará tudo o que pode para tirar você da oração. Mas, se o inimigo não tiver sucesso nisso, ele ainda não desistirá por completo. Pelo contrário, ele virá de um novo ângulo, ele tentará enganá-lo de qualquer jeito, para impedir que você se estabeleça em um lugar superior em Deus. Mas continue orando. Finalmente, você chegará ao lugar onde você estará tão faminto por Deus que você não terá que se obrigar a orar. Isso será o desejo do seu coração. Você fará tudo o que for necessário para se aproximar cada vez mais dele. Eu sei muito sobre impasses, por experiência própria. Dia após dia, durante meu primeiro ano de ministério, eu passei uma certa quantidade de tempo orando em línguas. Eu era teimoso demais para desistir, mesmo quando cada célula em meu corpo urrava em resistência. Tenho que admitir que foi complicado entender por que era tão difícil ser perseverante com algo que deveria me edificar. Mas desde aquela época entendi a razão pela qual muitas pessoas começam a orar em línguas com tanto fervor e acabam se desencorajando e desistindo. O legalismo e a condenação não vêm de Deus. Como já discutimos, as pessoas geralmente procuram mudanças espetaculares em suas circunstâncias externas e perdem a obra milagrosa do Espírito Santo acontecendo em seu interior. Da mesma forma, muitas pessoas veem a oração como algo que precisam fazer para evitar a condenação e não como um momento abençoado de relacionamento com o Pai, que traz mudanças eternas. Veja, a criatura humana tende ao legalismo. Não há nada que o diabo goste mais do que impor um conjunto de leis sobre as pessoas. Então, quando uma pessoa tem dificuldade em cumprir aquelas regras, a confiança de que Deus se moverá em sua vida é grandemente abalada. Deixe-me dar um exemplo clássico. Quando uma pessoa finalmente se compromete logo cedo a orar por 1 hora, ela se parece muito com um militante marchando para a guerra. Ela tem aquela expressão em seus olhos que diz: por Deus, que ninguém tente me parar. Mas basta que ela perca 1 ou 2 dias de oração, que o diabo diga: parabéns, você estragou tudo. Foi o que aconteceu comigo durante aquele primeiro ano de oração em línguas. O primeiro impasse que encontrei foi parar de orar. Minha natureza carnal se inflamava e eu parava de orar por um tempo. Então, o diabo trazia condenação porque eu não tinha me posicionado como um soldado rigoroso todos os dias, naquela hora determinada. Porque o diabo é capaz de nos colocar debaixo deste tipo de condenação? Porque no fundo da nossa mente
estamos sempre convencidos de que é o nosso esforço físico de preencher um certo cubículo de espaço em certo local por uma certa hora que agrada a Deus. Mas Deus não conta pontos com base no número de dias que você orou em línguas no mês passado. Ele está interessado nas mudanças que acontecem em sua vida. Agora, por favor, não me leve a mal. A disciplina e a determinação são ingredientes essenciais em uma vida com Deus. Mas você estará enganado se achar que seu relacionamento com Deus está baseado no fato de você ter orado ontem ou não. Deus não critica ou condena você, tirando a sua unção porque não orou 2 dias. Ele se agrada do seu relacionamento com Ele. Ele quer entrar em novos lugares de mudança junto com você, aumentando a unção em sua vida em cada novo nível. Aprendi que Deus se relaciona conosco de acordo com as mudanças que acontecem em nossas vidas através da oração. Quanto maior a mudança, maior o relacionamento que podemos ter com Ele. Ele não está interessado em legalismos do tipo, passei 1 hora em oração. A oração não é uma tarefa, mas um tempo precioso de transformação e relacionamento. Apaixone-se pela oração. Para que você e eu apreciemos todas as bênçãos maravilhosas que Deus preparou para nós, devemos nos apaixonar pela oração. Mas nós não podemos fazer isto até que entendamos que Deus não está enjoado de nós por todas as vezes bem intencionadas que começamos a orar e paramos no meio do caminho. Quando eu era um cristão iniciante, saber que deveria orar não era o suficiente. Nem tampouco era ouvir os pregadores me dizerem que a oração era a minha obrigação. Sentir-me envergonhado e condenado pela minha falta de oração não era o suficiente. Somente quando entendi a natureza de Deus e me apaixonei pela oração é que persuadi a mim mesmo a orar em línguas para edificação pessoal. Então deixe-me ajudá-lo a entender o que o levará a superar aquele ponto onde muitas pessoas falham na oração em sua caminhada espiritual com Deus, para que Ele possa irrestritamente derramar suas bênçãos sobre você. Eu quero que você se apaixone pela oração, não porque seja seu dever legal, nem porque você viverá debaixo da condenação se não orar, mas porque é o caminho que conduz aos momentos especiais de relacionamento compartilhados com seu Pai Celestial, que mudarão sua vida para sempre. O que causa um impasse? Podemos nos tornar muito desapontados quando nos submetemos com fé a um período de oração e depois parecer que Deus não fez nada para nos responder. Mas a verdade é que Deus é incapaz de nos desapontar. A decepção ocorre quando não entendemos como Deus responde aos mistérios que oramos em línguas. Então, paramos de orar antes que Ele possa manifestar seu poder em nossas circunstâncias externas. Muitos de meus amigos, vez por outra, caíram nesta armadilha. Eles se entusiasmavam depois de ouvir uma mensagem sobre orar no Espírito Santo e sobre a edificação em sua fé santíssima. Então, entravam de cabeça em horas de oração todos os dias. Mas após alguns meses desse tipo de oração, eles encontravam um impasse. Em vez de Deus operar milagres nas circunstâncias que os rodeavam, livrando-os das dívidas, curando seus físicos e assim por diante, parecia que o oposto acontecia. Muitos deles entravam em crise e suas emoções iam à loucura. Alguns deles passavam por crises emocionais de desespero, outros demonstravam um lado bem estranho de sua personalidade. Consequentemente, muitas dessas mesmas pessoas falam mal da oração em línguas. Ainda outros desprezam a importância das línguas ao começarem a pregar contra elas. Note, quando o processo de edificação começa a iluminar os feitos da carne que estão escondidos na escuridão, ele ilumina não somente aquelas coisas de que você quer se livrar, mas as coisas que você não quer. O Espírito Santo removerá esses bloqueios espirituais da escuridão e os colocará à mostra, e você poderá ver mais claramente com o que você está lidando. É neste momento que suas emoções podem algumas vezes ir à loucura. À medida que a luz da edificação brilha mais e mais, o Espírito Santo começa a descobrir alguns dos bloqueios mais difíceis de lidar, como falta de perdão e egoísmo. A essa altura, algumas pessoas param de orar,
porque cada vez que se fecham no quarto de oração, as emoções negativas se tornam mais fortes, trazendo muito tormento. O diabo usará estas emoções e tudo mais ao seu poder para tirá-los da oração, arremessando dardos ferozes de incredulidade, derrota e engano em suas mentes ao máximo que ele puder. Em vez de se sentirem melhores, à medida que oram, essas pessoas se sentem piores. Então, no dia seguinte, quando chega a hora da oração, sentimentos antagônicos começam a se levantar. Suas emoções entram em revolta contra a oração em línguas e elas raciocinam: se orar em línguas é tão importante assim, por que estou me sentindo desse jeito? Que bem está me fazendo? Eu não sou pior do que qualquer outra pessoa. Muitas vezes, o que nós estamos realmente esperando é alguma fórmula mágica que ativará Deus a mudar tudo em nosso redor. Nós queremos que Deus nos use exatamente do jeito que nós somos. Passando para o outro lado. Uma pessoa pode passar por esse tipo de impasse se ela persistir na fé e na oração. As emoções de falta de perdão, egoísmo e assim por diante se tornarão tão fortes que será impossível ignorá-las. Quando a pessoa finalmente reconhece quão feias são estas obras carnais, o poder do Espírito Santo lhe dará a força interna para lidar com elas. Arrependimento verdadeiro pode acontecer, o que levará a mortificação, vitória e libertação. Eu quase caí na mesma armadilha que meus amigos caíram quando cheguei neste impasse, no primeiro ano de tempo integral no ministério. Mas eu acabara de me tornar um homem de fé. Ávido, então, minha atitude sobre tudo podia ser resumida em uma frase: se a palavra diz isto, eu acredito. Eu estava determinado a não ser movido por aquilo que eu via, ouvia ou sentia, mas somente pelo que a palavra dissesse. E se a palavra diz que quando eu oro em uma língua desconhecida eu me edifico, glória a Deus, era exatamente o que eu iria fazer. À medida que passei daquele impasse para o outro lado, eu percebi que alguns dos velhos medos e incertezas que costumavam controlar minha vida tinham cessado. Por exemplo, o medo da falta de provisão tinha sido crucificado. Eu não era mais atormentado com pensamentos do tipo: agora estou em tempo integral no ministério, eu tenho 3 filhos pequenos e nenhum lugar para pregar. Meu Deus, de onde virá o dinheiro? Através da oração em línguas, aquele medo morreu, superei o impasse e entrei em um lugar de paz. Eu sabia dentro do meu espírito que Deus seria o provedor de todas as minhas necessidades. Fé para receber, fé para mortificar. Não se engane. É necessário fé para perseverar durante o impasse e morrer para a sua carne. A mesma fé que nos exalta nesta vida, com que o mundo chama de sucesso, deve ser exercida para morrermos para o mundo e para a carne. Depois que peguei a mensagem da fé, a primeira finalidade que dei a ela foi me apropriar das bênçãos materiais. Até então, sempre vivi na pobreza. Eu queria um carro novo e uma casa nova. Então, em 1 ano, Deus me deu 2 carros novos e um trailer, todos quitados. Deus não se importava em fazer tudo aquilo por mim. Ele sabia que, embora eu estivesse preocupado, principalmente com meu próprio conforto humano naquela época, um dia eu me preocuparia com o novo nascimento de uma cidade. Enfim, o dia chegou quando peguei a mesma fé que havia usado para me apropriar das bênçãos e a coloquei em minha própria vida para atingir completa mortificação. Use isto como uma ilustração. Quando um dos meus filhos tinha aproximadamente 8 anos de idade, ele disse: "Papai, você me compra uma espingarda de pressão?" Bom, você acha que eu peguei o menino pelos colarinhos e comecei a lhe bater na cara gritando: "Escute aqui, criaturinha carnal, quando você se tornará um lucro nesta família em vez de um prejuízo?" Não, é claro que não fiz isto. Eu lhe comprei a espingarda de pressão. Então tive que lhe ensinar como atirar em uma árvore e não atirar na janela do vizinho. Bem, Deus não me pegou e começou a me bater só porque lhe pedi um carro novo. Ele me deu de bom grado, porque ele tinha fé que um dia
eu usaria a mesma fé para primeiro mortificar a minha carne e então salvar cidades para o reino. Jesus mesmo disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e eu lhe acrescentarei todas as coisas materiais. Mateus 6,33. E falando nisso, precisei de muito mais fé para fazer morrer a minha carne do que para conseguir um carro novo. A mulher que herdou milhões, porém perdeu seu testemunho. Por mais que seja difícil perseverar na oração para que Deus complete o processo de purificação, quando atingimos um impasse, eu garanto a você, vale a pena. O Espírito Santo é aquele que Deus enviou para iluminar e fortalecer seu espírito nascido de novo, para fazer morrer os feitos da carne que impedem seu andar nele. Mas mesmo se você não deixar que o Espírito Santo exponha as coisas escondidas na escuridão, mais cedo ou mais tarde, elas serão reveladas. Por exemplo, alguém uma vez me contou a história de uma mulher pentecostal que sempre se sentava na primeira fileira da igreja. Lá, ela louvava a Deus com entusiasmo. O marido desta mulher era um multimilionário pagão. Quando ela ia para a igreja, ele trancava a porta de casa para ela não entrar. Algumas vezes ele até batia nela, mas não importava o que o marido fizesse. Ela vinha para a igreja todas as vezes que havia culto. Ela era uma mulher de fé. Um dia o marido morreu e ela herdou toda a sua fortuna. Contudo, não demorou muito para que seus carros aumentassem de tamanho e suas vindas para a igreja diminuíssem. Logo ela saiu da primeira fileira para a do meio e depois para a de trás. Finalmente ela só vinha para os cultos especiais. Naquela época, o único poder no qual ela andava era o peso do ouro pendurado em seus braços. Alguém disse: teria sido melhor se aquela mulher não tivesse herdado todo aquele dinheiro. Não, porque tudo o que o dinheiro fez foi expor à luz algo que já existia nela, escondido na escuridão. Veja, não é o dinheiro que é maligno, é o amor pelo dinheiro. Se esta mulher não tivesse herdado o dinheiro, alguma outra coisa mostraria este traço com o tempo. É por isso que Jesus disse: estes são os semeados entre os espinhos, Marcos 4,18. Estas sementes espinhosas existiam no solo antes da palavra ser semeada. Quando a semente da palavra caiu no solo, os cuidados dessa vida e os enganos das riquezas, sementes de plantas com espinhos que já residiam no solo, desabrocharam, envolveram-se ao redor da prosperidade de Deus e sugaram aquelas plantas novas para um estilo de vida egoísta, neutralizando a palavra. Versículo 19. Você não vai a um porão imundo, acende a luz e diz: meu Deus, quanta sujeira esta luz trouxe. Não, a sujeira já estava lá, a luz apenas a expôs. No caso daquela mulher, a tendência de correr atrás do dinheiro já estava lá. Tudo o que o dinheiro fez foi expor o problema. Expor as obras da carne com o propósito de purificação deveria ser o trabalho do Espírito Santo. Jesus disse: se você der fruto, eu irei purificá-lo, irei limpá-lo, irei cortar os galhos mortos. João 15,2. Ele estava nos dizendo: eu irei limpar as sementes espinhosas do seu solo. Quando a semente da palavra desabrochar e você começar a prosperar no reino, eu irei manter as sementes espinhosas longe o suficiente da sua planta para que elas não a sufoquem. Eu preferiria que o Espírito Santo expusesse as minhas fraquezas ao invés de $1 milhão fazer isso comigo. Eu preferiria ser purificado pela palavra através do poder transformador do Espírito Santo. Se você me perguntasse: você gostaria de ter $1 milhão? Eu não sou um mentiroso. Sim, eu gostaria. Você quer que este $1 milhão sufoque a vida de Deus em você? Absolutamente não. É por isso que eu me entrego continuamente ao processo de purificação do Espírito Santo. A prosperidade em perspectiva. A prosperidade é um assunto relevante e importante para as nossas vidas. Deus quer nos prosperar. Quando somos bebezinhos cristãos, Deus nos bate no bumbum, troca nossas fraldas e nos dá brinquedos. Mas precisamos deixar o Espírito Santo nos amadurecer e nos levar mais adiante em Deus, através da palavra, que destrói as fortalezas da alma e nos liberta. À medida que você amadurece no Senhor, a sua fé se ajusta
ao fato de que quanto mais você usa tudo o que você possui para o reino, mais Deus está livre para aumentar sua riqueza material. Porque eu vivo minha vida trabalhando a fim de que o mundo venha para Deus, Ele tem condições de pôr dinheiro em minhas mãos agora. Ele não se importa que eu regue a minha vala quando o dinheiro vier. Eu posso comprar uma vara de pescar para o meu filho, posso comprar um vestido novo para a minha mulher. Ele não se importa, porque a minha meta é acumular tesouros no céu. Deus o purificará até que você tenha esta mesma meta através da mortificação. No fim, depois de você ter perseverado em oração e se entregar ao processo de purificação dele, você será rico tanto em bens da alma como em bens materiais. Muitas pessoas querem ser ricas, mas elas querem que suas riquezas cresçam em meio a remendos e espinhos. Elas não entendem que a prosperidade verdadeira é baseada no processo de purificação de Deus. Uma pessoa pode confessar as promessas de Deus a respeito da prosperidade até ficar roxa. Mas, se ela é alguém que causa contenda e odeia as pessoas, então Deus não irá falar com ela no lugar secreto do seu coração a respeito de bons negócios. Por quê? Porque Ele sabe que aquela pessoa não será capaz de usar o dinheiro para a sua glória. Então, Deus se importa se você usar um anel de ouro? Não, contanto que você também use a sua fé para trazer almas para o seu reino. A parábola da irmã Bócio. Deus não quer que você seja pobre, Deus não quer que você fique doente. Aliás, nenhuma sentença de condenação de qualquer coisa amaldiçoada da qual Jesus já libertou você pode ser carregada em sua vida se você anda no Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo mora em seu interior para ajudar você a mortificar os feitos da carne. Aliás, Ele ajudará você a mortificar tudo aquilo de que Jesus já o libertou. O Espírito Santo foi enviado para ajudá-lo em suas fraquezas. Então, Ele entra com uma linguagem sobrenatural para orar por você. À medida que você aprende como passar por cada impasse e permanece em oração, Ele o ajuda a se livrar da pobreza, das doenças e de cada cadeia carnal. Deixe-me contar uma parábola que eu inventei para ajudar as pessoas a ver como o Espírito Santo pode ajudá-las a conquistar a vitória através da oração em línguas. Esta parábola representa todos os que tentaram receber sua cura ou qualquer outro milagre prometido na palavra de Deus, mas não conseguiram. Eu uni diferentes tipos de falhas de pessoas e as incluí todas em uma mulher chamada Irmã Bócio. Se a Irmã Bócio pode ser curada, você certamente pode ser curado também. Estou sentado em meu escritório e recebo uma ligação. Alô, irmão Robertson? Uma mulher pergunta. Eu respondo sim a ele. Fiquei sabendo que Deus o usa em curas? Sim, senhora. Posso ir até aí para receber uma oração? Ela pergunta. Eu respondo, claro, pode vir. Logo, alguém bate na porta. Pode entrar, eu digo. A porta abre e eu vejo uma mulher. Oh não, ela tem um bócio, um papo de 2 quilos embaixo de seu queixo. 2 quilos. Até parece que ela tem 2 cabeças. A mulher entra. Irmão Robertson, ela diz, meu nome é Irmã Bócio. Antes de você orar por mim, quero que saiba que os melhores ministros já oraram por mim. Só vim até aqui para ver o que você pode fazer por mim. Eu respondo, Irmã Bócio, sente-se. Posso ensiná-la um pouquinho? Ela concorda com a cabeça. Então eu abro a Bíblia em Marcos 11:24 e digo, olhe aqui, irmã Bócio. Esse versículo diz, tudo que você desejar em oração, creia que você já recebeu e então você obterá. Você entende o que isso diz? Sim, eu entendo. Eu pergunto, irmã Bócio, por que você veio aqui? Esse versículo diz, tudo o que você deseja. Então, qual é o seu desejo? Meu desejo é ser curada deste bócio. Tudo bem, eu digo. Então olhe o que este outro versículo diz. No momento em que orarmos, você precisa crer que está curada. E então você será curada. Seja agora, na semana que vem ou no ano que vem. Mas você precisa crer no momento em que orarmos que você está curada e você será curada. Então, irmã Bócio,
quando você irá crer que já está curado? Ela responde: quando o bócio sumir, seu tolo. Mas, irmã Bócio, aqui está escrito que você precisa crer que o bócio sumiu quando você orar e então terá isso. Você pode ver sua resposta manifesta até o mês que vem ou o ano que vem, mas você precisa crer que recebeu a cura quando orarmos. Agora, irmã Bócio, quando você irá crer que o bócio sumiu? Você quer que eu minta e diga que ele sumiu, mesmo estando aqui? Ela pergunta. Não, irmã Bócio. Veja este versículo de novo. Tudo o que você desejar. Qual é o seu desejo? Ser curada do meu bócio, pastor. Ela responde. Bem, então a Bíblia diz que você precisa crer no momento em que você ora. Comece a agradecer a Deus porque você foi curada há 2000 anos, através da morte e ressurreição de Jesus. Comece a agradecer a Deus porque Ele a ouviu e você será curada. Ela pergunta, você quer dizer que eu preciso crer antes de ver a minha cura? Sim, irmã Bócio, a fé é a substância das coisas esperadas e a evidência que você precisa para aquilo que não vê. Hebreus 11:1. Irmã Bócio, você não está mentindo quando diz que está curada. Você está confessando o que a palavra diz sobre o seu problema. Então, você entende? Ela responde com cuidado. Eu acho que sim. Que bom! Então você está pronta para a oração. Bócio, morra desde a raiz em nome de Jesus. Agora, o poder de Deus toca a irmã Bócio e ela cai no poder do Espírito Santo. Depois de meia hora, ela levanta do chão, pergunto se ela crê que está curada, ela responde com um simples sim. Eu digo, mas o bócio ainda está no seu pescoço. Não me importo, eu concordo com o que a palavra diz, portanto, creio que estou curada e que tenho o que digo. Irmã Bócio, eu pergunto, e se alguém disser, olha, o bócio ainda está aí, o que você dirá? Direi que eu não estou negando o fato de que o bócio ainda está no meu corpo, mas, de acordo com a palavra de Deus, estou negando o direito dele ficar lá. Portanto, estou curada porque acredito na oração que fizemos e recebo minha cura. Estou curada em nome de Jesus e louvo a Deus por isso. Eu digo, vá para casa, mulher, você está curada. 3 meses depois, vejo a irmã Bócio em minha igreja, de pé na fileira de trás. Noto que o seu bócio não pesa mais 2 quilos, pesa 3. Lembro-me das palavras de Jesus em Marcos 4,15, quando ele diz que Satanás vem imediatamente para roubar a palavra. Então vou até ela e digo, como vai, irmã Bócio? Estou completa nele, ela diz amargamente. A dúvida no tom de sua voz me diz que ela ainda está olhando para as circunstâncias ao invés de olhar para a palavra. Glória a Deus, eu digo, procurando um jeito de sair dali. Com licença, preciso ir pregar. Mais 3 meses se passam e eu recebo uma ligação da irmã Bócio. Ela pede para vir falar comigo. Posso lhe fazer uma pergunta, irmão Robertson? Ela diz ao sentar em frente da minha mesa. Esta coisa realmente funciona para você? Oh, sim, eu respondo. Então, por que não funciona para mim? Eu fiz tudo o que você me disse para fazer. Irmã Bócio, você tem confessado a palavra? Sim, eu tenho. Você tem agradecido a Deus por já ter sido curada? Sim. E o bócio ficou maior. Bem, irmã Bócio, aprendi algo mais sobre a palavra. Você faria outra coisa se eu lhe dissesse para fazer? Bem, é melhor que eu faça. O que você já disse para eu fazer não está funcionando. Irmã Bócio, você acordaria 1 hora mais cedo pela manhã para orar no Espírito Santo antes de trabalhar? Veja, no interior da irmã Bócio está o Espírito Santo. Ele sabe exatamente por que ela não está sendo curada. E ele quer muito orar por ela. Eu não sei qual é o problema dela, mas o Espírito Santo sabe. Ele foi enviado para ajudá-la em suas fraquezas. Ela pergunta, você quer dizer que eu posso orar no Espírito Santo quando eu quiser? Minha denominação me ensinou que não posso fazer isso. Irmã Bócio, isso é uma mentira, você realmente pode. O único momento que oro no Espírito Santo é quando estou em um culto e o poder de Deus se move muito fortemente. Eu choro um pouquinho e logo as línguas vêm. Eu pergunto, o único momento em que você ora em línguas é quando você está chorando e tocada em suas emoções? Sim, é sim. Bem, espere aqui, irmã Bócio. Vou pegar um taco de beisebol e bater em você. Assim você irá chorar e poderá orar no Espírito Santo. Você entendeu o que eu quis dizer, diz ela. Irmã Bócio, eu explico.
Você pode orar em línguas para sua edificação pessoal a qualquer momento que queira. Deus lhe deu este dom para ajudá-la em suas fraquezas. Então, amanhã pela manhã, levante-se e ore desta maneira: Pai, eu sei que você não quer que este bócio fique em mim, mas isso tem me causado problemas. Não sei como pará-lo. Preciso da ajuda do Espírito Santo. Então você começa a orar em línguas só porque você quer. Bem, acho que vou tentar, ela diz hesitante. 3 meses se passam, um dia vejo-a no fundo da igreja. Irmã Bócio, eu pergunto: você pode notar alguma diferença em sua condição por orar em línguas? Para falar a verdade, posso. O que você sente? Bem, sinto que tenho um queixo cansado, uma garganta seca e uma língua cansada. Com licença, irmã Bócio, eu tenho que ir pregar. 5 meses se passam, eu vou até o fundo da minha igreja e vejo a irmã Bócio. Irmão Robertson, vem até aqui, ela diz. Existe algo sobre orar no Espírito Santo que cause paz e descanso? Oh, sim, irmã Bócio, eu respondo. Em Isaías 28, 11 e 12 está escrito através do profeta Isaías: este é o descanso, este é o refrigério, pois com lábios gaguejantes e com outra língua falarei a este povo. Espere um pouco. Você quer dizer que orar em línguas faz com que o cansado descanse? Oh, sim. Quando os cuidados desta vida o desgastam, esse é o descanso e o refrigério, pois com lábios gaguejantes e outra língua ele fará com que o cansado descanse, enquanto você constrói uma superestrutura de Deus com sua santíssima fé, orando no Espírito Santo. Irmão Robertson, preciso confessar uma coisa. Por favor, confesse, irmã Bócio. Eu costumava ser cheia de medo. Meu medo era que um dia meu marido levantaria as cobertas e, ao invés de me ver com um bócio de 3 quilos embaixo do meu queixo, ele veria apenas um bócio gigante que teria me envolvido completamente. Eu apenas teria bracinhos e perninhas saindo dele. Então, ele colocaria as cobertas em cima de mim com nojo. Eu vivia neste medo, mas agora não tenho mais. E irmão Robertson? Sim, irmã Bócio. Estou começando a crer que estou curada. Oh, irmão Robertson? Sim, orar em línguas é viciante. Por que você está perguntando? Eu indaguei. Porque agora também eu estou orando 1 hora à noite. Continue assim, irmã Bócio. Preciso ir agora. Outro mês se passou, já havia passado mais de 1 ano desde que conheci a irmã Bócio. Outro dia eu estava andando no fundo da minha igreja e novamente ela me chamou. Irmão Robertson, você já viu o que está escrito em Marcos 11, 23 e 24? Irmã Bócio, há 1 ano eu a ensinei em detalhes o que esses versículos dizem. Eu lembro que você os leu para mim, irmão Robertson, mas por que você não me disse o que eles significavam? Mas eu disse, irmã Bócio. Não, acho que você não me disse. Disse sim. Deixe-me lhe dizer uma coisa, irmão Robertson. Estou curada. Você quer saber por que eu estou curada? Porque eu creio que estou curada. O Espírito Santo me mostrou que estou curada. Você crê que estou curada? Sim, irmã Bócio, sim. O que aconteceu com a irmã Bócio? Seu bócio desapareceu em 1 semana. Ela aprendeu por experiência os benefícios de se edificar através da oração em línguas, ao perseverar em oração, mesmo com o queixo cansado, a garganta seca e a língua cansada. O Espírito Santo ajudou em sua fraqueza para que ela superasse a doença e se edificasse em sua santíssima fé, orando no Espírito Santo. Os 3 níveis da santificação. Vamos discutir detalhadamente o processo de purificação, pelo qual passamos se quisermos andar na plenitude do plano que Deus tem para as nossas vidas. Em sua sabedoria, Deus venceu Satanás e a nossa natureza carnal, quando retirou o entendimento do nosso intelecto, a nossa linguagem de oração, para que o Espírito Santo pudesse orar por nós a respeito das áreas carnais de nossas vidas, das quais não queremos nos livrar. Quando o Espírito Santo ora por nós, ele nos purifica em 3 níveis: espírito, alma e corpo. É o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Quando você começa a orar em línguas, este processo de santificação começa imediatamente com as impurezas da carne. Isso se refere a qualquer coisa habitual e destrutiva que é maléfica para o corpo, como beber, fumar, mascar fumo, etc. O Espírito Santo irá ajudá-lo a se livrar desses hábitos ruins.
Então, se você continuar orando, Ele irá lhe trazer revelação para ajudar na santificação de sua alma. As impurezas da alma incluem coisas como ódio, contenda, ambição egoísta, inveja, exaltação própria, manipulação, mentiras e falta de perdão. Não irá demorar muito depois de você passar um tempo em seu quarto de oração, e será impossível continuar orando sem lidar com essas fortalezas de pecado da sua alma. Ou você para de orar, ou você permite que a sua nova natureza o purifique dos galhos mortos em sua vida. Se você superar o impasse que o processo de purificação pode trazer no âmbito das emoções da alma, o Espírito Santo irá poder ajudá-lo a ser liberto das impurezas do espírito. Isso se refere ao modo incorreto de pensar ou a doutrinas que impedem você de ser completamente equipado com o poder de Deus para cumprir o seu chamado. Todas as 3 áreas de santificação fazem parte de uma sequência, mas a purificação mais forte acontece na área dos pensamentos errados. À medida que Deus responde aos mistérios orados por você na linguagem sobrenatural do Espírito Santo, de repente uma conscientização das coisas espirituais começa a fluir em seu entendimento. Pensamentos errados ou impurezas do espírito começam a enfraquecer. Quanto mais você orar a mente de Cristo perante o Pai, mais revelação o Espírito Santo trará ao seu espírito e mais raízes falsas, doutrinas serão destruídas. Ele não deixará preso na mira de pensamentos errados, que neutralizam o poder de Deus em sua vida. Quando comecei a orar e cheguei a um lugar onde a purificação das impurezas se iniciou em meu espírito, eu ia a cultos e sabia no meu interior que o ministro estava operando na carne. As pessoas no culto gritavam com entusiasmo e emoções, sem saber a diferença entre espírito e carne. Antes de ser purificado pelo Espírito, eu também não conhecia a diferença. Mas agora, sou protegido pelo Espírito Santo que me purificou do engano e dos pensamentos errados. A estratégia do inimigo: tirá-lo da oração. Uma coisa eu posso lhe garantir: continue orando no Espírito Santo e você encontrará o lado ruim do seu caráter. A primeira coisa que o diabo tentará fazer é tirá-lo da oração, para que seu processo de purificação pare. Satanás guerreia exaustivamente para nos privar dos benefícios da oração em línguas. Entristece-me ver os fracassos nesta guerra. Em muitas igrejas, grupos de pessoas já começaram orando com todas as boas intenções para trazer avivamentos às suas cidades. Mas muitas coisas acontecem de errado e a oração se torna rapidamente a última coisa em suas vidas. A maioria dos cristãos para de orar antes mesmo que a mortificação aconteça para eliminar aquelas coisas em suas vidas que causam cansaço e tribulação. Elas não oram o suficiente para receber a força necessária para mortificar cada feito da carne que atrapalha seu andar com Deus. Quando esses crentes não perseveram durante o impasse, eles interrompem a missão do Espírito Santo de purificar tudo o que os distrai no caminho de seu divino chamado. Tornam-se vulneráveis às tentativas do inimigo de levá-los à carnalidade e a vocações secundárias, fora da perfeita vontade de Deus. Veja, o diabo não se importa se você vai à igreja. Ele não se importa se você participa de um grupo de solteiros ou casados, se ajuda a alguma atividade ou se confraterniza com alguns crentes. Ele apenas não quer que você inicie a partida espiritual em uma arena como as línguas, que não são governadas pelas emoções do âmbito da alma. No momento que você faz isto, ele começa a perder o controle e você se torna incontrolável. Lembre-se do que Efésios 6, 11 e 12 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A palavra ciladas, no versículo 11, denota estratégias do inimigo, adquiridas através do engano. E um dos principais métodos que ele usa para entrar em nossa vida é através da fortaleza das emoções.
O diabo tentará trazer tormento, preocupação e medo em sua vida. Ele gosta de enchê-lo com muitos cuidados, para que você entre em depressão. Então, quando você atingir um impasse na oração e os seus nervos chegarem a ponto de estourar, lembre-se disso. São apenas as ciladas do inimigo. Ele não quer que você lute contra ele através da ajuda do Espírito Santo. Ele quer que você pare de orar em línguas. Então continue orando. Um dos períodos mais produtivos de oração são aqueles em que o diabo usa o seu truque mais emocional para fazê-lo parar de orar. Entretanto, persevere. Senhor, eu próprio, o Rei Barata, o último a sair. Vimos que não é sempre fácil perseverar nesse processo de santificação, devido ao fato de que o Espírito Santo perscrutar as partes mais profundas do seu coração. Ele irá puxar para fora algumas coisas das trevas para purificar, e você não irá querer lidar com tudo isso. São nestas horas que suas emoções ficam atacadas, levando você a atingir um impasse na oração. Isso me lembra de uma experiência que tive quando me hospedei em um hotel barato. Você precisava ver os hotéis que as igrejas me punham quando eu entrei para o ministério em tempo integral. O banheiro era no fim do corredor e o telefone no fim da rua. Quando eu entrei no quarto escuro do hotel pela primeira vez, tentei achar o interruptor na parede, mas não havia nenhum, apenas achaduras, onde todos já haviam procurado por ele. Então andei até encontrar o fio que descia do teto para acender a luz. Ao andar, ouvi um estranho barulho, crack, crack. Achei o fio e puxei. De repente, várias criaturinhas da noite começaram a correr em todas as direções. Eram muitas baratas, todas correndo para o abrigo da escuridão, com exceção daquelas que eu pisei. Ao pensar sobre aquela multidão de baratas e o seu grande desejo pelas trevas, lembrei-me dos feitos da carne em nossas vidas que se encolhem quando expostos pela luz da palavra e do Espírito. Por isso, para poder ensinar melhor, vou estender esta história verdadeira em uma parábola. Depois de observar as baratas correndo para encontrar um esconderijo, olhei por todo o quarto. No balcão, onde havia comida velha, estava um rato. Este rato era grande. Ele tinha um rabo inteiro de um gato saindo de sua boca. Mas o que me chamou a minha atenção foi a coleira com que a corrente em volta do pescoço do rato. Meus olhos seguiram a corrente até o fim dela e lá estava uma barata segurando-a com uma das suas 6 patas. Você precisava ter visto aquela barata. Ela era imensa, como se não bastasse. Ela estava usando uma roupa de super inseto com um grande S em seu peito. Olhei para aquela barata e ela olhou para mim e disse: "Veja isto." Ela balançou a corrente e disse ao rato: "Role no chão." O rato submisso obedeceu, rolando no chão. "Eu sou má, sou muito má," disse ela. Eu disse: Bem, já ouvi falar sobre você, Senhor Barata. E estou preparado. Tenho uma lata raid espiritual." "Ah, é mesmo?" a barata disse. "Bem, tenho vivido na cobertura de sua vida por muito tempo. E se você acha que tenho medo de sua oração em línguas, vou lhe mostrar como posso derrotá-la. Sou o Rei Barata e tenho mantido uma grande barreira em sua vida por todos esses anos. Você não tem ido adiante em Deus e não vai conseguir nunca ir adiante." "Ah, é mesmo?" eu a desafiei. "Sou o amor pelo dinheiro," continuou o Rei Barata. "Sou o desejo por outras coisas. Sou a carne que o impede levantar da cama para orar. Sou aquele que troca a oração por outros programas para que o seu ministério nunca seja nada. E você acha que pode me derrotar, rapaz?" "Lógico que sim, já ouvi falar sobre você, mas tenho o spray para insetos Raid." Então o Rei Barata pôs suas luvas de boxe e fomos à luta. Esguichei. "Você não me acertou." Esguichei, esguichei. "Você não me acertou de novo." Depois consegui esguichar bem na cara dela. A força do spray levou os seus cabelos para trás, mas ela lambeu os lábios e disse: "Rapaz, isto é bom. Sou uma barata refinada. E tenho um encontro hoje à noite, então esguiche mais uma vez." Sobre o que esta parábola está falando? Bem, quando você começa a se edificar através da oração em línguas, o Espírito Santo faz com que a cadeia acesa em seu espírito humano renascido brilhe mais e mais.
quanto mais você orar, mais o Espírito Santo iluminará aquelas coisas escondidas nas trevas. Todas as vezes que você passa de um âmbito para outro mais alto em Deus, as baratas, os feitos da carne que têm bloqueado o seu andar com Deus, gritarão e correrão ao esconderijo das trevas. Então, uma por uma, todas morrerão à medida que o seu espírito humano renascido purificá-las pelo poder que recebeu através da edificação do Espírito Santo. Finalmente você conseguirá chegar à cobertura de sua vida. É nesse lugar onde o velho rei Barata, o Senhor é o próprio, tem sua residência. Ele é o último a ir embora e, rapaz, ele luta mesmo. Depois de longos períodos de oração em línguas, eu finalmente cheguei à cobertura de minha vida. O Senhor é o próprio, o rei Barata colocou suas luvas de boxe e começou a lutar com minhas emoções. Foi dificílimo. Porque o Senhor é o próprio, é o último a ir embora. Porque ou você irá parar de orar, ou você irá desistir daquilo que ama mais do que Deus. E você mesmo é o que a sua carne mais ama. Então, uma destas duas coisas acontecerá. Você irá parar de orar, ou você matará o rei Barata. Porque você não pode viver com os dois. As suas emoções lhe dirão: não desista de você mesmo. Mas à medida que você continuar orando em línguas, o seu espírito edificado irá lhe dizer que é preciso fazer isso. As suas emoções podem se tornar tão fortes nesta luta interna que você sentirá como se quisesse fazer tudo, menos orar. Este é o impasse que você precisa superar. Quando você chegar nesse ponto, apenas continue orando. Você está prestes a matar o rei Barata. E quando você matá-lo, a sua vida e o seu ministério atingirão um novo nível de unção. Este é o refrigério. Você está cansado por causa de uma longa batalha interior? Os sofismas e a altivez se exaltaram contra o conhecimento de Deus em sua vida? Pensamentos rebeldes se impuseram até você se sentir mentalmente exausto? É uma guerra para ir até a igreja ou tomar um passo à frente e começar a adorá-lo em particular todos os dias? As suas emoções dizem: estou cansado, passei a maior parte da minha vida na igreja, mas estou chegando ao ponto de que não me importo mais. Bem, Isaías 28, 11 e 12 diz que falar em outras línguas é o descanso e o refrigério que fazem com que o cansado descanse. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, a qual ele disse: este é o descanso. Dá descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Orar em línguas é um dom sem preço que Deus nos deu para que possamos ser descansados e aliviados em meio a um mundo tão imperfeito. Jesus disse: por que você não toma o meu jugo sobre você e aprende de mim? Mateus 11, 29. O que significa esse jugo de que Jesus está falando? Bem, lembre-se, Jesus é manso e humilde. O jugo que ele pede para você tomar não é penar a vida inteira com o peso do evangelho em seus ombros. O jugo que ele pede para você tomar é a responsabilidade de aprender dele. Quando as pessoas usam bois para arar seus campos, elas sempre põem junto um jugo, o boi novo com um boi experiente. Se o boi novo não quiser virar, o boi velho irá virá-lo de qualquer maneira. Se o boi novo não quiser arar, o boi velho irá puxá-lo. Se o novo quiser parar às 3 horas ao invés das 4, o velho irá puxá-lo adiante. É isto que Jesus faz por nós quando estamos em jugo com ele. Então, amarre esse jugo em volta do seu pescoço e lembre-se, este jugo é duplo e o outro lado é de Jesus. Se você se prender a ele e determinar que vai aprender dele, você verá que seus caminhos são de bondade, de paz e de poder. Jesus disse: meu jugo é aprender de mim, e a maneira para fazer isto é por meio do descanso e do refrigério da oração em línguas. Continue orando. É claro que a escolha é sua. Você não precisa orar em línguas nem um pouco. Deus ama você, o aceita e fará tudo o que puder por você, seja qual for o nível de cristianismo que você estiver.
Mas se você quiser se aproximar de Deus, se você quiser mortificar os medos, incertezas, hábitos ruins, pressões e cuidados que estão entre você e um andar mais próximo de Deus, então a oração em línguas é o dom precioso para ser usado. É a chave espiritual que trará descanso e refrigério, desvendará mistérios divinos e o edificará em um andar mais profundo em Deus. Então, quando você entrar em um período de oração em línguas, lembre-se que ao atingir qualquer tipo de impasse, o melhor a ser feito é continuar orando. Mesmo quando as emoções começarem a lutar, mesmo quando você se sentir contrariado para orar e uma força misteriosa estiver oferecendo resistência a todo o mínimo esforço para orar, continue orando. Você está atingindo um ponto crítico. Você está prestes a experimentar um derretimento nuclear espiritual. As coisas destinadas a serem derretidas são os seus medos, preocupações, tormentos, pressões, desejos por coisas erradas, prisão à pobreza, raiva e contenda. Quando você superar o impasse e estiver do outro lado, esteja pronto para aproveitar as maravilhas naquela área pela qual você estava orando. Você perseverou na oração e agora é hora de colher o milagre.